livrai-nos do mal. Amém. Amém. Leandro, você tem alguma notícia aí para nós? Me parece que alguma coisa vai mudar na CLT a partir de 2025, janeiro. Leandro, Boa noite, presidente Everaldo. Boa noite a todos presentes nessa nossa reunião de nivelamento. Boa noite. Sim, presidente, tem umas questões aí referente à parte trabalhista, mas eu gostaria de citar algumas situações aqui antes. Algumas exigências que ocorreram com data para atendimento até ontem, por exemplo, o domicílio judicial eletrônico. Ele, para microempreendedor individual, para microempresa, empresa de pequeno porte, o prazo para aderir ele foi até ontem, até 30 de setembro de 2024. Tinha sido até 31 de maio, e aí houve uma portaria alterando, postergando o prazo para 30 de setembro de 2024, ou seja, até ontem. Então, tem dispensa para microempreendedor individual e para pequenas e microempresas aí, que já tem endereço eletrônico cadastrado junto à Rede Sim, né? Quem já tem endereço eletrônico cadastrado lá, fica dispensado. De qualquer forma, é bom fazer uma consulta aí em todos os CNPJs para verificar se todos estão cadastrados na Rede Sim, né? Para quem não tem esse cadastro, o prazo ele foi até ontem, até 30 de setembro de 2024, né? Então, muito importante a gente ressaltar essa informação. Uma outra questão também, presidente, muito importante, em relação à Receita Federal, ela se manifestou numa situação, numa operação muito importante em que uma empresa privada transacionava junto com um órgão público. Aí inclusive era prestação de serviço de limpeza, né? Com o emprego de equipamentos. E o que tem de importante para a gente nessa operação? Até então, a Instrução Normativa 1234 de 2012, que trata sobre essas retenções de órgão público, estadual, municipal, distrital, federal, autarquias, fundações, empresas públicas federais, até então não tinha um critério definido sobre uma definição, um conceito sobre materiais, né? Porque quando há uma prestação de serviço em que o contratante é um órgão público estadual, municipal, distrital, por exemplo, se a prestação de serviço que numa hipótese de retenção na fonte, né, passivo de retenção na fonte, ela for com emprego de materiais, a redução ocorre a redução da alíquota do imposto de renda de 4,80 para 1,20, tá? Então, é muito importante. Mas só que a Instituição Normativa da Receita Federal ela não trazia com clareza, com objetividade, essa definição de materiais. Aí ocorre que uma empresa privada que presta serviço de limpeza, nessa prestação de serviço de limpeza, ela não utilizava produtos químicos, né? Ela utilizava só equipamentos. E na interpretação, no entendimento da empresa, ela firmou entendimento na consulta junto à Receita Federal que os equipamentos se equiparava a materiais, ao conceito de materiais, visto que a prestação de serviço ela só se desenvolvia se houvesse a utilização desses materiais, né? E o que era essa utilização de materiais? Aqueles aspiradores de pó, né? Aqueles compressores, né? Então, hidrolavadora, né? Aspirador de pó de água, escada de alumínio, mangueira 3/4 com 50 metros, mangueira de 3/4, carrinho funcional para produto de limpeza. Então, ela não utilizava o produto químico em si, ela utilizava os equipamentos para prestar o serviço de limpeza. E aí, peticionou uma consulta junto à Receita Federal para
questionar sobre a redução de 4,80 de imposto de renda para 1,20 de retenção. Como haja vista a IN 234 de 2012 não ter esse conceito claro e objetivo sobre o que é materiais. E aí o que acontece? A Receita Federal firmou o entendimento que quando essa empresa que presta serviço de limpeza, ela desenvolver esse serviço exclusivamente com o uso de equipamentos, né, com o uso de equipamentos, ela é equiparada a materiais, esses equipamentos eles ficam equiparados a materiais, e aí o contratante, né, no caso específico aqui de um órgão público, em vez de reter 4,80, ele vai reter 1,20. Isso é importante para a prestadora, por quê? Porque ela vai receber a maior, ela vai receber mais. O líquido dela vai ser maior. Agora, uma coisa que a gente tem que ter em mente, não pode perder de vista, é o seguinte: uma prestação de serviço de limpeza, em que não seja exclusivamente com o uso só de equipamentos, ou seja, se ali tiver detergente, ali tiver vassoura, né, qualquer produto químico, já não dá mais para reduzir para 1,20. Já não dá mais. Porque aí não é exclusivo com equipamento, aí já tem produto químico, aí é 4,80 de retenção. Né? Então tem que ficar muito atento a isso, até mesmo porque o contratante, o órgão público, ele pode errar na retenção. Principalmente se essa retenção não tiver destacado no documento fiscal, na nota fiscal de serviço. Então tem que ficar atento. Então eu não posso confundir. Prestação de serviço de limpeza, em que ali o fornecimento de produto químico, é 4,80 de retenção de imposto de renda, quando o contratante for um órgão público, municipal, estadual, distrital, federal, certo? Agora, se for uma prestação de serviço de limpeza, em que ali há produto químico, detergente, vassoura, todo aquele material para uma empresa de limpeza desenvolver, o que é comum, né? Aí é 4,80. Aí não é 1,20. Então tem que tomar cuidado, porque depois que a contratante reter, ela vai informar na FDRI. Ela vai confessar essa retenção lá no FDRI. Então tem que tomar cuidado. Tá? De 1,20 para. Porque a diferença é grande, né? De retenção. De 1,20 para 4,80. Então tem que tomar muito cuidado, porque a linha é muito tênue. Então, e aonde que isso vai. Qual que é o documento que vai nos fazer concluir por uma alíquota ou outra? O contrato de prestação de serviço. O contrato de prestação de serviço ele vai nos deixar claro isso. Pelo menos se ele tiver sido formatado de maneira adequada. Agora, por óbvio, tem algumas condições. Por exemplo, essa hidrolavadora, só para concluir aqui rapidinho, por exemplo, só para não perder o raciocínio. Não. Essa hidrolavadora, por exemplo, um aspirador de pó, essa escada de alumínio, mangueira 3/4, por exemplo, esses equipamentos, para que isso ocorra, isso tem que estar previsto no contrato, esses equipamentos têm que estar lá. Se não tiver numa cláusula do contrato, tem que estar numa planilha anexa ao contrato, apensa ao contrato. Então tem que ter se não tiver numa cláusula do contrato, tem que haver uma cláusula no contrato que informa que tem uma planilha que faz parte do contrato com esses equipamentos anexos para poder funcionar, tá? Se não e associado a isso, tem que ter a discriminação do valor desses equipamentos na nota fiscal de serviço. Se isso não tiver casado, se essas duas situações não tiver atendidas, aí é retenção de 4,80. Aí não dá para reduzir para 1,20. Lorena, faz a pergunta. Liga o microfone. Lorena, liga o seu microfone, por favor. Liga o microfone, Lorena. Estou tentando ligar aqui, não estou conseguindo. Boa noite a todos, né? É que, na verdade, só para entender melhor, porque às vezes eu fico um pouco perdida nessas questões que o Leandro explica, porque não é o meu contexto. Então, eu tento entender, porque eu não mexo com essas empresas que prestam serviço nem para órgão público, nem para essas empresas maiores, né? Meu escritório é num lugar um pouco menor, então, só para entender, Leandro, quando isso acontece, então, eu, por exemplo, se eu fosse o contador dessa empresa que está lá prestando esse serviço e esse tomador é um órgão público, eu teria que organizar e aí tá orientando o meu cliente para ver se seria melhor eu prestar esse serviço, orientar para na prestação baixar para 1,20, né? Eu acho que foi o que você disse, e que esse tomador
fornecesse esse produto químico, seria mais viável. Então, isso daí tudo o contador teria que entender melhor dessa prestação de serviço para que eu possa orientar melhor o meu cliente para ele colocar tudo isso no contrato, para que ele pague, né, no caso lá, menos imposto. Seria isso, mais ou menos? É só para eu entender a dinâmica, porque é um pouco longe da minha realidade aqui. Boa noite, Lorena. Ótima a sua pergunta, ótima a sua pergunta. Na verdade, Lorena, é o seguinte, qual que seria o melhor dos mundos? O melhor dos mundos seria o seguinte, é a reunião com a assessoria antes da formatação do contrato. Esse é o melhor dos mundos. Porque depois que o contrato estiver fechado e a operação estiver em andamento, para você corrigir a rota, ela fica um pouco mais pesada. Porque aí, de repente, você tem que fazer um aditivo no contrato, você tem que conversar com outra parte para ver se ela aceita. Aí é o seguinte, eu nem digo se é pagar mais ou menos imposto, porque trata-se de retenção. Imposto de renda, a retenção, em regra, é o quê? É antecipação do devido. É antecipação do imposto devido, ou seja, é antecipação do imposto que o prestador vai pagar de qualquer jeito. Só que a Receita Federal, no mecanismo de retenção, antecipa esse recolhimento. Agora, eu diria o seguinte, tem que se analisar o que eu costumo sempre falar, analisar o negócio jurídico do cliente. Porque muitas das vezes, o que a gente observa? Sai procurando quinaia e a torto direito, insere quinaia nos atos constitutivos e sai apurando tributo aí, fazendo planejamento sem, muitas das vezes, não retratar a realidade material do cliente, né? Então, a ideia é o seguinte, é fazer a leitura do negócio. Aí, veja bem, aí na reunião tem que ficar bem claro, a prestação de serviço de limpeza, vai acontecer uma prestação de serviço de limpeza exclusivamente com a utilização de equipamentos? Vai. Opa, então a retenção é 1,20. Aí é bom você orientar o cliente, por quê? Porque isso trabalha o financeiro da empresa. Quando ele faz o contrato e formula o preço do serviço dele, ele espera receber um valor líquido. Ele espera. Então, na conta dele, já tem que constar 1,20 ou 4,80, para ele formular o preço dele e saber quanto que vai receber de líquido, né? Quanto que o líquido vai, porque retenção, ela trabalha diretamente o financeiro da empresa. Então, aí tá. Não, eu vou ter os dois. Não, então beleza. Então saiba o seguinte, eu vou ter que ter um contrato formatado exclusivamente com a utilização de equipamento, para que a alíquota seja de retenção do imposto de renda seja 1,20, né? E para os contratos em que não vai ter exclusividade só de uso de equipamento, por exemplo, vai ter detergente, né? Vai ter vassoura, todos aqueles produtos de limpeza, aí já não dá para ser mais 1,20, aí vai ser 4,80. Até mesmo porque envolve também o cumprimento de obrigação acessória, que é o quê? A emissão da nota. Quando ele emite a nota, ele tem que saber se ele vai destacar o valor em cima, o preço do serviço em cima de 1,20 ou em cima de 4,80, né? E ele tem que saber, porque isso é um cumprimento de uma obrigação acessória, o destaque do tributo na nota fiscal, né? Entretanto, ainda que ele não destaque na nota, cabe ao contratante dominar essa informação. Então, mesmo que ele não destaque, o órgão público nesse cenário aqui, ele por obrigação, ele tem que saber qual que é a alíquota que ele tem que reter, porque a legislação, ela atribui a responsabilidade a quem? Em regra, ao contratante. Então, Leandro, para que isso ficasse de uma forma mais sucinta e também mais clara para o meu tomador e para o prestador, eu poderia, por exemplo, então, fazer isso com 2 tipos de contrato e que duas notas de forma correta. Nesse contrato, então, essa emissão da nota será esse tipo de prestação de serviço, com esse tipo de retenção, e a outra nota com esse tipo de retenção. Isso pode acontecer? Sim, o documento fiscal ele tem que refletir o contrato. Porque é o seguinte, se no contrato tiver lá detergente, acabou. Se na planilha anexo ou numa cláusula no contrato tiver detergente, já está bem claro que não dá mais para aplicar 1,20. Já está bem claro. Aí, por exemplo, aí você vai lá no contrato, na planilha anexo tem o quê? Hidrolavadora.
Aspirador de pó, escada de alumínio. Opa, peraí. Mangueira. Peraí, isso não é detergente, né? Isso não é vassoura, por exemplo. Não, então não tem como. Aqui dá para reter 1,20. Agora, por óbvio, não dá para a gente contar sempre que o contratante vai saber. Então, o ideal é o quê? Os dois estarem alinhados, os dois saberem da informação. Só que quem tem que saber, quem tem que dominar a matéria, em regra, porque tem exceção, mas quem tem que dominar sempre, em regra, não vou nem utilizar o termo sempre, mas em regra, quem tem que saber é o contratante. Porque se vier uma alíquota errada por parte do contratado, ou seja, do prestador, o contratante sabe o que ele tem que reter. Até porque as consequências, no primeiro momento, vai para quem? Vai para o contratante. Porque a responsabilidade, ela não é por solidariedade, ela é por substituição. Então, as consequências aí são diferentes. E todas as vezes mencionar isso em cada nota, conforme contrato, número, fulano de tal. Sim. Lá no contrato você pode botar o valor, não precisa nem ser você, até porque o layout não cabe. Mas você põe valor dos materiais, X. Aí quando for exclusivo, só valor de equipamento. Então já está casando com o contrato. Aí, obviamente, a retenção tem que refletir isso aí também. Só que o que acontece? Muitas das vezes, o que a gente percebe é o seguinte: quer se tratar retenção só com base em nota fiscal. Esquece o contrato. Se você não examinar o contrato, porque na maioria das vezes a gente sabe que o documento fiscal de serviço ele não vem coeso. Às vezes, mal naquele campo de discriminação, vem escrito prestação de serviço. Ou seja, não ajuda em nada. Não ajuda em nada na análise. Então, principalmente, segmentos igual limpeza, segmentos igual do segmento de construção civil, segmentos igual instalação e manutenção elétrica, todo tipo de manutenção, são segmentos que, a nível de retenção na fonte, eles são muito complexos, e se não tiver acompanhado de contrato, você vai ter que aí formalizar questionamento com o proprietário da empresa, com o seu cliente, para tentar ter isso formalizado, para poder mitigar aí o risco, tentar mitigar da melhor forma possível os riscos. É que quando a gente começa a participar aqui, quando a gente começa a ver você falando, você começa a querer sair da zona de conforto, você começa a querer ser mais específico nas reuniões com o seu cliente. Porque primeiro você vai no seu cliente, né? Como assessoria, e aí você vai querer explicar para o seu cliente que ele precisa começar a pensar em contrato de prestação de serviço. Porque a maioria, confesso, eu não sei os colegas aqui, mas todos os meus clientes, eles não querem fazer contrato de prestação de serviço. Então, em sua maioria, eles não se preocupam, eles ligam e querem a nota. E pura e simplesmente, e não tem. Então, enquanto assessoria, a gente vai querendo mais. Você quer crescer, você quer sair da zona de conforto, sentar, ter uma reunião decente e falar para o seu cliente, olha, vamos fazer um contrato de prestação de serviço, vamos explicar para o seu cliente, para você até ter uma segurança maior do que realmente ele vai prestar de serviço para aquele tomador, né? E aí, com essas reuniões aqui, a gente vai crescendo, você vai instigando a gente a querer melhorar, né? Na prestação de serviço também, enquanto assessoria. Isso é muito legal. Sim, sim. E outro detalhe, Lorena, eu já observei casos aí no nosso dia a dia de consultoria, eu já verifiquei casos que, às vezes, por exemplo, às vezes até um MEI, uma prestação de serviço de um MEI, muitas pessoas elas relativizam muito o MEI. E eu já vi consequências gravíssimas, consequências financeiras para o contratante, porque, por exemplo, ele contratou um MEI para desenvolver, por exemplo, serviço de social media, sendo que o MEI nem pode desenvolver serviço de social media, né? Então, e o serviço aconteceu, ele se desenvolveu, houve o pagamento, então, assim, toda uma operação ela foi concluída. Só que o contratante não se deu ao trabalho de verificar se uma atividade social media pode ou não pode ser prestada por microempreendedor individual. Então, são esses percalços que quem não tomou cuidado passa, né? E aí, isso aí o que se pensava que era FDRINF nesse cenário, passou a ser social, gerou arrecadação de INSS com acréscimos legais. Então, assim, teve consequência financeira. Mas o ideal de retenção é sempre você trabalhar com contrato. Agora,
Leandro, se não tiver contrato, como é que eu trato? Tenta formalizar com o seu cliente, faz questionamentos para que ele consiga passar informação para que você possa concluir pela retenção ou não, né? Porque às vezes inicialmente ele tem uma retenção, mas a gente tem que avaliar as possibilidades de dispensa dela também, a depender de cada caso. Lorena, Geraldo? satisfeita? Você tem ideia, Lorena? Esta reunião começou em 1981. Ela chamava DEC, Departamento de Escritório de Contabilidade, certo? Ali no setor aeroporto. Aí depois eu saí do sindicato e fui para o conselho. Aí eu criei essa reunião lá no meu escritório mesmo. E de lá para cá veio agilizando. Hoje nós estamos o quê? É online agora, certo? Com essa pandemia, aprendemos a conversar online, né? Então é isso aí, Lorena. É muito bom. É muitos e muitos anos, certo? Acho que você não é nem nascida quando começou ela, né? A pergunta minha é o seguinte, o Leandro. Parece que saiu alguma coisa que a partir de janeiro os médicos, o recibo dos médicos tem que ser direto com a Receita Federal, como que é, né? Como que é isso mesmo? Essa é uma questão de recibos de prestação de serviço de saúde, né? Aí vai ser feito agora, executado pela plataforma da Receita Federal. Mas as pessoas jurídicas não, né? Aquela que ele pede serviço dele vamos supor, plantão, essas coisas, aí a pessoa continua com a pessoa jurídica, né? Quem vai utilizar, o perfil de quem vai utilizar esses recibos aí, né, que vai utilizar essa plataforma, são profissionais de saúde ali, como um todo, né? Eles vão poder utilizar esses recibos eletrônicos, né? Nessa plataforma. É direto, né? Só que a finalidade, presidente, nada mais é do que malha. Nada mais é do que malha. A intenção aqui não é facilitar para ninguém. A intenção aqui é justamente para aumentar a malha. Eu não entendi. Eu quero dizer o seguinte: essa possibilidade que a Receita Federal criou de emitir esses recibos eletrônicos para profissional de saúde, como tipo médico, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, na verdade é para aumentar a possibilidade de malha. Malha. Porque forma eletrônica, se eletrônico, por exemplo, ele pegar ali uma despesa, um recibo com 35 mil, ele já vai colocar a declaração lá em notificação. Ele já vai colocar em malha. Geraldo, fala. Não, eu quero perguntar, o Leandro, não é obrigado, porque se você pode, ele não vai ser obrigado a emitir nessa plataforma? Não, é opcional. Por enquanto é opcional. Tá. Outra pergunta que eu quis fazer hoje, me fizeram um questionamento o seguinte: a pessoa quer alterar o SD, alterar o SF em 2022. O que ela praticou foi o seguinte: em 2022, ela omitiu várias compras, né? Várias compras. Omitiu várias compras e é lucro real. Já pensou? Alterar todas aquelas compras que eles fizeram, vai alterar a DRE, vai alterar a DLPA, vai alterar o lucro distribuído, vai alterar tudo, o lucro vai ser o mesmo. Então, quando ela fez tudo isso. Quando ela foi pedir para mandar, eles alegaram que eu preciso de uma assinatura de outro contador ou auditor, né? Tem alguma noção sobre isso aí, Leandro? Ou alguém tem noção disso aí? Ninguém não?
É o que, presidente? Eu não entendi. Eles solicitaram a assinatura de outro profissional? Não, não. Precisa da assinatura do próprio, porque ela omitiu entrada em 2022, certo? Aí é lucro real. Ela apresentou SCD e apresentou SF com essa omissão. Sim. Aí ela descobriram, certo? Descobriram que houve omissão de entrada. Lá em janeiro de 2022, durante o ano todinho. Eu acho que, sei lá. Aí ela quer lançar essas notas, lançava a nota, apurava o imposto novamente e retificava a SCD e SF. Mas quando ela foi fazer isso, aí pediu a assinatura de outro contador, se não aceitaram. Mas a assessoria à época era diferente da atual? O quê? A assessoria da empresa à época. Não, não é a mesma. Leandro, Não, é que precisa de um auditor agora para testar o que ela está É, fazendo. precisa sim, Aurélio. Auditor. Um auditor. Assinatura de um auditor para apresentar o ECD, a ECD, certo? E depois a SF. um auditor Agora, independente, né? o negócio está tão dificultoso, é alterar tudinho, certo? Ela já distribuiu o lucro, e para alterar isso, vai ver que ela vai dar prejuízo, aí ó, melhor é largar de mão, deixa a Receita Federal vir atrás de você, viu? Alguém tem alguma noção do General, que... deixa eu falar um pouquinho aqui. É nessa questão, o que a gente orienta? Muitos profissionais, auditores, eles sempre, logicamente, ele quer receber o dele, né? Fazer o trabalho, tudo certo. Mas, às vezes, o valor, a gente tem que mensurar o valor o valor dessas operações. Às vezes não compensa você pagar um auditor para fazer uma retificação, deixa a Receita Federal notificar, aí sim você vai procurar. Às vezes você passa 5 anos aí de boa, aí, sem problema nenhum com a Receita Federal, tá certo? É uma situação assim, muito peculiar, isso aí vai de cada profissional, não é verdade? O que eu orientei ela foi o seguinte, menina, é melhor você deixar do jeito que está, deixa a Receita Federal notificar, depois que ela notificar, porque essa entrada, é uma omissão de entrada, né? A despesa, ela teve que retificar bem 2022 para cá, certo? 2023 já passou também, né? Então, retificar 2022, retificar 2023, então retificar tudo. E pagar um auditor para isso, é melhor ela largar de mão, certo? E deixar ele ser notificado. E talvez até o Estado também vai ser ele vai ser notificado, né? Eu não sei, assim, né? Eu não imagino em qual sentido para a Receita Estadual isso seria ruim, porque a entrada ainda diminuiria o imposto da Receita Estadual, né? Porque ela teria um Dona Lorena. crédito. Então, para a Receita Estadual, tá lindo. Não, Ok, maravilha. Você me pagou muito mais do que eu merecia. Lorena, mas o Estado autua omissão de entrada em 25% do valor da omissão, velho. Nossa, gente, eu fico impressionada como é que isso acontece, meu divino pai. Velho. A gente vai lá, eu ainda tô tão assim preocupada, eu ponho as meninas até para fazer uma coisa retrógrada, que é ticar, pelo amor de Deus. A gente tem aí tudo pegando XML, a gente usa XML da Cefaz, da Hub, da CIEG, a gente tica, confere. Será que ele vai lá e exclui ela? Nossa, eu não sei como que a pessoa faz isso, Everaldo. Não tem. Eu não estou É imaginando. ilógico, não tem como. E, Lorena, eu também não entendo essa situação, porque a gente busca as notas fiscais dentro do sistema, a gente tem outros programas aplicativos para buscar nota fiscal. Agora, no caso dela, especificamente falando, aí, igual tá aí, o que acontece? A Receita Federal vai identificar que foi as notas fiscais de entrada. Se é nota fiscal de entrada, o que acontece? Na balança entre ativo e passivo, o que vai acontecer? Vai aumentar o estoque. Aumentando o estoque, aumenta o lucro, correto? Uhum. Não é certo isso? Aí, então, aí sim, a Receita vem atrás para buscar. Agora, com relação à Receita Estadual, igual o senhor Everaldo falou,
A omissão de entrada, da nota fiscal de entrada, a multa formal é 25% do valor da nota fiscal. Então, assim, a gente está falando aqui numa situação, não é que a gente está querendo driblar o fisco, nem nada, fazer coisa errada com o contador. Eu acho que convém, por bom senso, essa pessoa fazer uma avaliação se compensa mexer com isso. Porque se você mexer lá em 2022, você vai ter que mexer até agora 2024, né? Para fechar até 2023. E aí é complicado, você vai ter que ter um laudo de um auditor para você fazer a alteração dentro do sistema da ECD Nossa, e da ICF. é um problema gigante, meu Pois Deus do é, céu. então fica quieto aí. E Ah, reza eu já estaria de tão 5 anos. desesperada. Nossa. Não, mas aí a menina me ligou, mas tranquilo, certo? Eu já alterei tudo aqui. Mas, pastor, você falou comigo antes, criatura. Aí eu alterei tudo já tá. Quando eu fui apresentar, aí ela ia apresentar já. Aí eles barraram na apresentação. Eu Falaram tive, que eu precisava tive um caso aqui de retificar, malha de passou o prazo de SPED. retificação. Eu tive um caso aqui de uma amiga minha que ela me falou assim sobre a malha de SPED, aí eu fui pegar a malha dela lá, que ela me mandou. Eu falei, amiga, mas são 23 notas, como que você não percebeu? A partir do dia 20 e poucos lá do mês, não veio mais nota. Você não tica nota? Você não faz aquele relatório da domínio que vem as notas que faltam? Como assim? É porque a gente não consegue entender, porque quando você está fazendo um fechamento, você tem que centrar naquilo. Erra, mas aí é um erro muito grotesco, não dá. Não, mas vou te falar o seguinte também. Talvez você seja, o Everaldo, você seja nova também. Eu já estou na profissão, já tem 45 anos que eu estou, 47 anos que eu estou na atividade. Eu vou te falar um negócio para você. A gente tem clientes lá, eles falam assim, o que a gente faz? A gente fala assim, olha, pega suas notas de entrada, manda para a gente. O que nós fazemos? Nós baixamos a nota da Cefaz e fazemos o que você está falando. Nós ticamos nota a nota. Aí o que aconteceu lá? Aí teve umas notas fiscais de compra de sal de gado para a fazenda do cara, no CNPJ de empresa, sal, ração para gado, mas não sei o que, né? Aí eu peguei esse relatório e falou assim, aí chegou para mim, né? Falei, olha, a menina do departamento fiscal falou, olha, tem essas notas fiscais aqui que tá na Cefaz, porém o cliente não mandou para nós. Eu liguei para ele falando, seguinte, você comprou alguma coisa para sua fazenda e tudo? Não, não comprei não. Eu falei, não, porque é o seguinte, eu estou identificando aqui que você tem uma compra no CNPJ de um material de umas coisas que não são utilizáveis na sua empresa. E aí, se você comprou, você vai ter que dar entrada nesses produtos, você vai ter que dar saída, pelo menos no seu CPF. Pelo menos pelo valor de custo, para isso aí não ir no seu estoque. Eu falei, não, mas eu comprei no CNPJ, sabe por quê, Otávio? É porque eu tenho prazo de 30, 60, 90 dias para pagar. Falei, sabe o que o senhor faz? O senhor tem inscrição estadual da Fazenda do senhor? Tem. Por que você não compra na inscrição estadual da Fazenda do senhor? Que é Fica até mais mais barato em Vai alguns ficar mais casos. barato para o senhor do que o senhor está fazendo isso aqui, entendeu? Então, são N situações que hoje a gente tem lá nos escritórios, principalmente esse negócio, quando a gente baixa a nota fiscal do sistema, que vem todas elas, a gente tem que ter esse cuidado, né, para que a gente não possa ser futuramente, falar, foi o contador. Tudo hoje que você faz de errado, que é encontrado pela Receita Federal, pela Receita da Fazenda Estadual e Secretaria do município de Goiânia, eles culpam o contador. Primeira coisa que eu falei, foi meu contador. Aí só vai lá no meu contador e resolve. Aí, aí fica difícil para a gente, né? Nessa situação aí. Desculpa aí falar desse jeito aí, mas a realidade é essa. Não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira, mas a realidade é essa. Nós somos o para-raio agora. Primeira culpa é nossa. Eu falo sempre que a gente deixou colocar a canga, viu? Depois que colocou, aí pronto. Não sai mais de jeito, não sai de jeito nenhum. Mais alguma coisa, Leandro? Bem, presidente, só houve um questionamento importante
eu acho que vale a pena até a gente comentar aqui. Eu vi um questionamento em um dos grupos do sindicato, que foi semana passada, sobre revenda de veículos usados, né? Aqui na linguagem popular aqui, garageiro, né? E eu achei interessante que a pessoa perguntava se era qual a nota fiscal que emitia e qual que era o CFOP da nota, né? Aí foi respondido para a pessoa que era nota fiscal eletrônica e que o CFOP é o 502, tá? E aí o que eu verifiquei? Tem que tomar muito cuidado nessa operação de revenda de veículos usados, porque não é porque o revendedor de veículo usado ele é um comerciante que necessariamente a operação ela vai ser alcançada pelo ICMS. Então é algo que tem que tomar muito cuidado. E por que eu falo isso? O que vai determinar não é se o revendedor ele é um contribuinte do ICMS, se ele é um comerciante. Por quê? Veja bem, se é uma pessoa física, ou seja, uma pessoa natural aí não contribuinte do ICMS, no momento em que ela deixa à disposição ali, vamos dizer aqui, o consignatário ou o comissário, na hora que ela deixa o veículo usado ali, à disposição do consignatário, do revendedor, do revendedor de veículo usado, não necessariamente essa operação ela será tributada pelo ICMS. E por quê? Se é uma pessoa física, né, não que adquiriu inicialmente esse veículo para uso e agora tomou a decisão de vender, se ela fecha um contrato com essa revendedora e não há ali a passagem da propriedade da mercadoria, então não há o que se falar em ICMS. E por que não há o que se falar em ICMS? Porque o fato gerador do ICMS não foi atendido, que é um dos que é a circulação jurídica. E quando eu falo circulação jurídica, não é circulação física, é jurídica, é transferência de propriedade. Então, o que acontece? Acredito que muitas empresas nesse segmento já estão fazendo nota fiscal de entrada quando o veículo chega e estão emitindo uma nota fiscal de saída, né, uma nota fiscal eletrônica em modelo 55, e não é bem assim. Porque se for nesse formato, em que não há passagem ali da mercadoria, a gente está diante de quê? De um contrato de comissão. Então, aí, a operação ela não é alcançada pelo ICMS. A operação ela é alcançada pelo ISS, porque trata-se de comissão, né? E aí põe tudo a perder. Por quê? Veja bem, normalmente quem emitia a nota fiscal normalmente quem emitia essa nota fiscal de venda, essa de entrada, essa de venda, vai reduzir base de cálculo do ICMS de uma operação que nem é alcançada pelo ICMS, provavelmente deve estar no lucro presumido, porque reduz a base de cálculo dos federais, vai reduzir a base de cálculo indevidamente, porque se é uma operação de comissão não tem redução da base de cálculo. Então, assim, vai estar recolhendo tributo a menor dos 4 federais, PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social. Então, o que acontece? Veja bem que o fato, a leitura do negócio, e mais uma vez aqui eu batendo nessa tecla, a leitura do negócio é lá no início. Então, se ali o contrato firmado for um contrato de comissão, e o que alicerça esse contrato de comissão? O que baliza? É que não houve uma passagem de propriedade da mercadoria. Então, eu não atendi um dos fatos geradores do ICMS, que é a circulação jurídica. Então, nesses casos, a operação não é alcançada pelo ICMS, é ISS. E aí, o que acontece? A tributação é base cheia, é o valor da comissão, e tem lá seu formato de tributação se a empresa for optante pelo Simples, e se a empresa for optante pelo lucro presumido, que é a maioria da atividade de revenda de veículos usados, quando é alcançado pelo ICMS, o melhor regime de tributação é o lucro presumido, aí tem que tomar muito cuidado. Agora, diferente disso, é o proprietário desse veículo, ele efetuar, de fato, a venda
do bem imóvel usado para a revendedora de veículo usado. Aí houve a passagem da mercadoria de transferência, a passagem da propriedade da mercadoria. Aí o carro já não é mais daquela pessoa física, já não é mais do João, já é do CNPJ. E o ânimo desse CNPJ é para quê? Revender esse veículo. Ele vai revender o veículo. Aí sim, aí mudou todo o cenário. Aí faz-se uma nota fiscal de entrada para justificar esse veículo usado no estoque, e quando ocorrer a venda, emite a nota fiscal de saída, e aí tem toda essa situação de redução da base de cálculo do ICMS, redução da base de cálculo dos tributos federais, aí corre tudo na normalidade. Mas, se não houver essa transferência de propriedade, eu não posso tributar como ICMS. Aí vai ser um contrato de comissão, e eu vou tributar, a base de cálculo, a natureza do rendimento é comissão. Beleza. Ô, Otávio, agora mesmo, Otávio, eu gostaria que o Edson Cando Pinto, presidente do SESCOM, né, que está presente, falasse alguma coisa para nós. Liga o microfone, Edson. Estou apanhando aqui, Everardo. Tá apanhando aí. Você está novo ainda, você aprende. Aprendo, né? Boa noite a todos. Obrigado, Everaldo, aí pela oportunidade. Prazer participar com vocês. E estou aqui a pedido da presidente Sucena, que ela hoje não vai conseguir entrar, e pediu que eu entrasse, trouxesse aqui a mensagem dela, e reforçando aí o pedido de voto e de multiplicação dos votos, principalmente, né? Nessa reta de chegada, faltam aí 4 dias para a eleição, a partir de amanhã, e eleição é bicho doido. Então, nós precisamos aproveitar esses dias para pedir votos, pelo menos para os mais próximos, aí, para as famílias, para os amigos e tal, para a gente conseguir fazer a nossa vice-prefeita chegar lá no Paço Municipal. Essa é a mensagem que ela pediu que eu fizesse, e eu estou aqui à disposição, viu, Everaldo? Está mensado. Como que é a mensagem que fala, né? Mensejado, né? É mensageiro. Fala, Otávio. Bom, Leandro, é o seguinte, eu tenho 2 garagens lá no meu escritório e a gente pode falar com uma certa propriedade a esse respeito. O que você falou é lindo dentro da legislação, mas não é isso que esses garageiros praticam. Por quê? O que acontece? A comissão que ele recebe da instituição financeira que financia o veículo é muito maior, certo? Às vezes, até do lucro que ele tem no veículo. O que ele faz? Ele faz um contrato de consignação, entra o veículo na empresa, faz um contrato de consignação, por exemplo, 30 dias prorrogar por mais 30, para vender aquele veículo. Aí o que acontece? Às vezes ele vai lá, tira uma nota fiscal de comissão para a prefeitura de R$ 1.000 e o banco paga ele R$ 5.000 pelo financiamento daquele veículo. Então é muito bonito isso que você está falando aí. Desculpa a gente falar assim, mas a gente tem que ser realista nessa situação. Hoje essas empresas garagistas, elas não fazem a entrada do veículo, compram o veículo, depois vende o veículo para fazer a diferença para pagar. Essa operação é feita nas concessionárias de veículos. Divino, desliga o seu microfone, Divino. Aí, desliga. Desliga, Divina. Aí o Wes pode desligar, Everaldo? Eu vou desligar aqui, velho. Pode deixar. O Wes desliga aí. Então, essa operação, às vezes, o retorno, eu chamo de retorno, que a instituição financeira paga para o garageiro, ou para a garagem, é muito maior do que o lucro que ele tem na venda do veículo. Logicamente, ele tem um lucro. Aí é registrado por fora. Eu estou falando isso porque é a realidade que tem. Aí ele tira uma nota de comissão de venda daquele veículo e tira uma nota para o banco referente ao retorno da instituição financeira. Nunca ele vai fazer uma nota fiscal de entrada da compra desse veículo e depois fazer a venda. Isso aí é só concessionária. Eu acredito que se tiver alguém aqui que trabalha com concessionária, que se manifeste aí para dar um exemplo aí para nós. Que a realidade é essa, viu?
Vice-presidente Otávio, eu gosto assim mesmo da realidade mesmo, gosto da prática do mercado. Mas assim, eu costumo trabalhar da seguinte forma: se eu presto consultoria para um cliente desse, eu coloco os dispositivos legais para ele, né? Informo todos os dispositivos legais, inclusive é um parecer do Estado, tá? Um parecer da Cefaz nesse sentido, e informo para ele. Então, ali já está formalizado, ali ele já sabe como que o ente tributante trabalha, ele já está ciente que ele pode ser passivo de fiscalização e ele tem que recolher ou um ou outro, dependendo da realidade dele. E daí para frente é com ele, né? A nós cabe a orientação correta, né? Os dispositivos legais, os entendimentos dos entes tributantes. Agora, a tomada de decisão e a operacionalidade do negócio dele, do cotidiano, é com ele. Se ele atender, emitir nota fiscal de serviço, bom. Ele consegue driblar essa operação pelo contrato de consignação para venda do veículo, entendeu? Ele faz o contrato. Isso já é orientado pelo jurídico lá dele, e a gente também teve participação nisso aí também. Faz-se um contrato de consignação. Então, 30 dias mais 30 para vender o veículo, entendeu? Então, ele faz um consignado. Então, esses garageiros não trabalham aí com compra e venda de veículo para colocar no CNPJ dele, depois para vender. Só concessionária mesmo, viu? Na verdade, Otávio, o que eles fazem quando eles tentam driblar essa operação? E aqui a gente não está fazendo juízo de valor se está certo ou está errado. Cada um sabe onde seu calapé. Mas o que ocorre? Se ele montar toda a engrenagem dessa operação, se ele formatar um contrato, e aí tem que tomar cuidado, porque consignação, ela pode ser uma consignação civil e ela pode ser uma consignação mercantil. Aí tem que tomar cuidado, porque o consignação, se ele é civil, ela é uma consignação civil, leva para a comissão. Se é uma consignação mercantil, leva para o ICMS. Só que se ele formatar esse contrato e falar ali que é consignação mercantil, ele vai levar isso com o ICMS até que haja uma fiscalização. Só vai cair por terra se houver uma fiscalização. Se ele fizer um contrato, se ele fizer, por exemplo, um contrato de compra e venda ou um contrato estimatório, ele vai até o final com o ICMS. Se ele fizer um contrato de consignação civil, ou seja, um contrato de comissão, ele vai com o ISS até o final. Isso só vai se descobrir se houver uma fiscalização em loco. Se não houver, ele vai levando. E a cada 5 anos de cada operação, ali atendido o prazo de decadência, aí acabou. Aí mesmo que o ente tributante perdeu o direito de cobrar. Perdeu o direito de cobrar, depois já perdeu de executar automaticamente também, de executar a dívida. Então, assim, ele dribla de acordo com como ele faz o contrato. Agora, qual que é o entendimento do Estado de Goiás nesse sentido? Se o proprietário do veículo, pessoa física, o João, que inicialmente adquiriu um veículo para uso e que depois resolveu vender e fez um contrato de comissão, ou seja, ele só depositou o veículo no estabelecimento do revendedor de veículo usado, não é um contrato estimatório, é um contrato de comissão, aí a base de cálculo, a natureza do rendimento é a comissão. Né? Se com o contrato estimatório houve a revenda de fato, houve a venda, a ICMS ele vai com ICMS até o final. Agora, eu nem faria misto, não. Porque eu entendo assim, se ele fizer misto, eu acho que é pior. Entrega mais rápido o ouro. Eu acho que ou ele vai todo com ICMS até o final, fazendo nota fiscal de entrada e saída, ou ele vai com ISS até o final. Ô, Leandro, vamos supor, o que o Bito está falando aqui, o Otávio fala aí, eu não concordo muito, não. Mas é o seguinte, você falou que consignação. Existe 2 tipos de consignação? É porque no caso da consignação, Everaldo, ele tem que emitir a nota fiscal de entrada. Isso aí, pela legislação, vamos trabalhar assim. Sim, esse eu conheço. Agora, esse outro que vocês estão falando não, mas eu não vejo ele legalmente, né? Talvez eu me expressei errado. O que ele entende? Então, não é consignado. Ele entrega o carro lá na agência de veículos usados com um contrato, certo, de 30 dias para vender esse veículo, mais prorrogato mais 30. Entendendo?
E aí toda essa operação ela é tributada pelo ISSQN, tá certo? É como você pega o teu veículo e entrega lá para a concessionária. Eu talvez tenha me expressado, falava consignado, por força de expressão, desculpem. Tá. Ele entrega o veículo lá na agência de veículos usados, faz-se um contrato de venda daquele veículo, certo? E depois, quando ele é efetivada a venda, ele cobra a comissão. Ah, tá bom. Da Então, pessoa, esse negócio de a consignação. do ISS. Aí, o que consignação acontece? então, tá, continua. É tributado ISSQN. Aí o que acontece? Aí ele vende esse veículo é financiado pela instituição financeira. A instituição financeira, conforme for a taxa que a pessoa aplicar sobre aquilo ali, ele ganha uma comissão, seu Everaldo. Às vezes, o lucro, sei lá, a comissão que o cara ganha na venda do veículo pelo ISS é menor do que o que ele tem de retorno, chama de retorno do banco, da instituição financeira é muito maior. Aí ele tem que tirar uma nota fiscal, certo, para o banco para receber a comissão. Mas como que ele vai tirar essa nota para o banco, certo? Se ele não entrou com ele? Aí, Everaldo, aí eu vou falar para você. Eu tem lógica não, meu amigo. É impossível. Agora, como é que... agora, vocês falaram que agora eu sei me entendi mais ou menos. Esse negócio que o Leandro está falando, consignação é consignação. Contrato certo. É contrato, certo? De entrega. Se vai financiar, na minha concepção, a locadora lá, a garagem, terá que emitir uma nota. Como é que ele vai emitir uma nota se ele não tem a entrada do veículo? É impossível. É o que eu falei para o senhor inicialmente. A prática, eu falei para o senhor, é lindo o que o Leandro estava falando na parte tributária legal. Vamos dizer, no aspecto legal, o que o Leandro falou é excelente. Mas na prática não é assim, seu Everaldo. A prática funciona desse jeito. E vai levando. O risco é do cliente. A gente, igual o Leandro falou, explica para o seu cliente. Já expliquei para o meu cliente. Todos os garageiros fazem isso. Não tem. Se o senhor falar assim, mas tem um ali que trabalha certinho, você vai tirar uns 10% aí que trabalha certinho. Os demais. Tá pulando, lá o banco está pulando, todo mundo está pulando, né? Exato. Fala, Edson. Não, só para elucidar aí, Everaldo, o seguinte: a empresa, a garagem, ela emite para o banco uma nota fiscal de prestação de serviço de cadastro, de intermediação de negócio. É como não tem esse pessoal que faz financiamento de casa, de imóvel, né? Não é venda. Os caras que preparam o que eles chamam de correspondente bancário. Então, ele tem lá uma participação. O garageiro, quando ele vende o carro financiado, ele ganha pela elaboração do cadastro, pela aprovação do financiamento. Aí ele emite uma nota para o banco da realização desse serviço. Então, são duas operações. Uma, a operação da venda do carro, seja ela em consignação, seja compra e venda, e outra, independente de como é que foi, serviço prestado de cadastro para o banco. Serviço prestado de cadastro para o banco. Aí o banco vai financiar. Ele vai financiar em cima de uma nota. Que nota que vai financiar? Fala. Não, aí depende da situação. Se a operação for de pessoa física para pessoa física, não tem nota. Né? É só o DUT do... vai ser pessoa física para pessoa física. Né? Se for a operação for de pessoa física, pessoa jurídica para pessoa física, a garagem emite a nota. Tá. O que ocorre muito, presidente Everaldo, o que ocorre muito é o seguinte: é utilizado esse termo consignação, e o termo consignação ele traz muita dúvida, ele traz uma zona cinzenta ali, porque o que acontece? A consignação ela pode ser mercantil e não mercantil. Esse é que é o problema. E aí o Otávio... Mas existe isso, essa palavra, consignação mercantil, não mercantil? Tem, Léo?
Sim, a consignação não mercantil é o quê? É o contrato de comissão. A Mas consignação não existe isso não, ô, Leandro. Eles inventaram isso aí, então. Pronto. então, o parecer Tá, tá fala aí. inventando, tudo bem, certo? Inventaram aí, certo? Esse que o Wesley explicou aí, ó. Eu dou uma nota de comissão de venda, ele dá uma nota de comissão de prestação de serviço para o cadastro, certo? Aí tá ajeitamento, certo? E é pessoa física, o relacionamento. Pronto, tá bom. Mas, É o presidente jeitinho, Reinaldo, certo? assim, deixa eu falar uma coisa, que a gente tem que deixar bem claro, que a gente não pode perder de vista na área tributária, é o seguinte, não existe padrão. Esse negócio ele é entendido a cada cenário. Se eu tenho uma pessoa física vendendo um bem imóvel por um revendedor de veículo usado, eu nem mesmo posso classificar esse bem imóvel como mercadoria, para começo de conversa. Então, uma pessoa física, uma pessoa natural, ela fechando um contrato de comissão com um revendedor de veículo, ela nem precisa fazer a nota fiscal de entrada, porque basta ela botar uma cláusula de depósito do veículo no estabelecimento. Basta ela fazer isso, nem precisa fazer a nota fiscal de entrada. Quando é cenário de contrato de comissão. Quando é consignação mercantil, aí sim, porque houve a transferência de propriedade. Se o João ele vende o veículo usado, o carro usado para a revendedora de veículo, houve a transferência da propriedade. Aí o que acontece? A engrenagem começa a fechar. Por quê? Porque aí na linguagem chula, né, o garageiro ele faz uma nota fiscal de entrada, sem destaque de ICMS, se ele estiver fora do Simples, porque ele comprou de um não contribuinte, ele adquiriu de um não contribuinte, e aí faz sentido, quando ele vendeu o carro, emitir uma nota fiscal de saída com redução de base de cálculo do ICMS. Aí a engrenagem fecha. Agora, deixar claro que eu só recebo comissão de quem eu fechei o contrato. Leandro, então é o seguinte, existem 3 casos, então. Primeiro, em consignação. Emite uma nota de consignação até vender o veículo. Segundo, ele compra o veículo e muda de propriedade. E terceiro, um contrato que esse veículo vai ficar lá no estabelecimento, ele pode comprar, ele pode até cobrar aluguel do local, né? Até fica condicionado deixa esse veículo aqui, um contrato, eu deixo o veículo aqui para você vender. Aí o cara vai lá, vai ganhar uma comissão para ele vender. Aí ele vai lá no banco, vai fazer um cadastro, ele ganha em cima do cadastro. Então, os 3 aqui existem, né? Isso, por isso que eu falei, presidente, o seguinte, não tem resposta padrão, vai depender do cenário, porque eu posso ter revenda de veículo entre pessoas jurídicas, eu posso ter a pessoa física, que é um não contribuinte do imposto, vendendo para revenda de veículo usado, uma hora eu posso ter contrato de comissão, outra eu posso ter contrato estimatório, e aí veja bem como até o planejamento tributário, quem está no lucro presumido cai por terra, porque veja bem, se é um contrato de comissão, e vamos supor que esse revendedor de veículo usado está no Simples Nacional, a tributação vai ser no anexo 3. Nem depender de fator R vai precisar, é 3 direto. Ou seja, se eu tiver ali de 0 a 180 mil, minha RBT12, eu vou pagar o quê? 6%. Então, nem no lucro presumido eu não precisaria estar. Só que, por óbvio, a empresa tem que ser, como eu falei anteriormente para a Lorena sobre a retenção. Essas situações elas têm que ser fornecidas antes do contrato fechado. Depois que o contrato estiver fechado, e se eu tentar padronizar essas operações, eu vou estar sempre sujeito a erro. O erro, vou estar, 80% das vezes eu vou estar sujeito ao erro. O interessante é fazer a leitura do negócio e perguntar. Você vai trabalhar com contrato de comissão? Você vai trabalhar com contrato estimatório? Você vai comprar e revender? Você vai comprar e revender? Você vai fazer as 3 coisas ao mesmo tempo? E para cada situação, o desdobramento tributário é esse. É assim que tem que fazer. Só que depois do contrato fechado, aí acabou. Aí não é que acabou. Está explicada a manobra, pronto, né? Beleza. Está esclarecido. A manobra não. Alguma pergunta mais, pessoal? Você tem mais alguma notícia, Leandro? Presidente, só outro detalhe. Trazendo a reboque outro assunto, a reunião passada, o Abrão trouxe um assunto sobre uma cobrança de TBI de TBI e TCMD, né? Sobre questões de transferência de cota, de capital, integralização.
uma pessoa também que estava Integralização com o imóvel. Isso. Aí o que acontece? A gente já tinha, por óbvio, o ITBI não é alcançado, porque o ITBI, o fato gerador, é transmissão de bens imóveis, isso a gente já tinha concluído. O Ronan até tinha falado que era só imposto de renda, que não cabia ITCMD, né? Não cabia ITCMD, que é o fato gerador é sucessão de causa mortis e doação. Não cabia ITCMD, né? No máximo aí um ganho de capital, né? Na coincidência do imposto de renda pelo ganho de capital. Só que tem o seguinte, eu examinei o regulamento do Estado de Goiás, e lá no regulamento do Estado de Goiás, lá no artigo 372A, no inciso 8, ele fala o seguinte, que caracteriza-se como doação, primeiro, antes do artigo 372A, no artigo 372, ele fala sobre o fato gerador, né? Ele fala sobre o fato gerador aqui do ITCMD. Sucessão de legítima ou testamentária, né? Doação, inclusive com encargos ou ônus, né? Aí tudo bem. No artigo 372A, aí ele estabelece o que se caracteriza como doação. Aí tranquilo. Quando é no inciso 8, ele fala o seguinte, o que se caracteriza como doação? A diferença positiva entre o valor de mercado da cota ou ação e o valor nominal expresso no contrato social. Essa é a linha A. E na linha C, na linha, todas as três linhas, né? Na linha B, é importante também a linha B. Do bem, a diferença positiva entre o valor de mercado do bem ou direito e o valor nominal expresso no contrato social ou no contrato de compra e venda. E também na linha C ele fala da proporcionalidade ali na questão do aumento de capital. Então, é aquela questão que a gente fala. Numa lógica, se a gente for pensar em lógica, jamais a gente vai pensar que vai haver uma tributação do ITCMD no cenário desse. Só que na área tributária, ela não obedece lógica. Só nas vezes que a lógica é para o ente tributante, aí ela obedece. Mas quando é do outro lado, não tem lógica. Então, você veja bem, há possibilidade nas operações de integralização de capital e transferência de capital, onde, por exemplo, aí aumento de capital, há possibilidade da tributação do TCMD. Então, se nessas integralizações e se nesses aumentos de capital, essa cota, ela tiver aí notoriamente um valor abaixo de mercado, ou seja, ali no contrato social está um valor abaixo da realidade, de uma mesma empresa no mesmo segmento, o Estado ele pode caracterizar essa diferença como doação e tributar o TCMD sobre essa parte. Leandro, então, pode haver o ganho de capital e o TCMD também. Leandro, levantei a mão primeiro aí, é o seguinte... Espera aí, Edson, um pouquinho. O Otávio está lá na frente, depois ele pagou. O senhor Everaldo pediu para mim verificar essa situação lá como é que... Quando a gente marca lá se ela é onerosa ou não onerosa, a Secretaria da Fazenda, ela vai verificar, por exemplo, o capital da empresa é 100 mil. Eu vou lá e faço a alteração de sócios, né, tirando um e colocando o outro. Aí ele pergunta se ela é onerosa ou não onerosa. Então tá bom. Aí sai um sócio, 50%, 50 mil reais. O Estado entende que a alteração contratual de transferência de cota não é pelo valor do capital social, é valor pelo patrimônio líquido, lá onde tem os lucros, reserva, que está tudo lá, entendeu? Então, sim, o Estado, ele entende que quando se faz isso e você coloca que ela é onerosa, aí nesse caso, você vai ter que apresentar o balanço da empresa naquela data, ou no balanço anterior, conforme for a situação, não sei como é que está sendo processada essa situação, eles vão verificar. Então, quer dizer, se o cara tem 50%, a empresa tiver 1 milhão de lucro lá, o cara tem que vender as cotas por 500 mil reais. E aí, se ele tem 50 mil, 450 mil vai ser tributado pelo Estado. É isso aí, em linhas gerais, é o que tem relatar para os senhores aí, como o senhor Everaldo pediu para mim
verificar. Isso, e te explico por quê, Otávio. O porquê disso, sabe por quê? Porque uma das formas de você valorar o bem com os valores de mercado é justamente com base no balanço patrimonial. É justamente por isso. Porque você tem três formas aí de atualizar o bem a valor de mercado. Uma é utilizando balanço patrimonial, né? Outra através do valor. Sim. Você tem ideia, Leandro? Eu tenho uma firmazinha que ela começou com um capital de 20 mil. Hoje, ela tem o lucros acumulado dela é de 1.200.000. Nesse caso específico, eu posso aumentar o capital com esses lucros acumulados e não vai ter tributação, não, né? É troca de sócio, Everaldo. Quando o senhor faz a venda de troca de sócio, tira um sócio e vende as cotas para outro sócio. Ah, certo. Tá. Entendeu? Já estava apavorado, coitado, o cara vai pagar sobre 1.200.000. Eu queria ouvir o Edson, ele levantou a mão, o Edson Cândido. Só um Não, minutinho. Sobre esse assunto, nesse caso do Everaldo aí, se ele tem lá 1.200.000 lá de lucros acumulados, lucros à disposição da diretoria, da Assembleia... E está representado pelo estoque. Pois é, ele pode fazer uma alteração de capital, né? Incorporando isso ao capital e transferir pelo valor com capital aumentado. Só para compartilhar com os colegas, eu tive uma situação dessa que ainda está em discussão. A empresa, igualmente a que o Everaldo falou, iniciou, acho que o capital dela é pequeno, hoje deve ser mais ou menos 1.200.000. Mas ela foi comprando patrimônio ao longo da sua existência, os sócios integralizaram parte do capital com patrimônio a valor de face. Então, uma casa no setor Bueno, na esquina da T63, foi integralizado por R$55 mil, que era o valor de aquisição dela lá em 1980 e qualquer coisa. Na transferência dessas cotas, que foi feito de pai para filho, ele cedeu aí algumas cotas para o filho, o Estado veio, avaliou bem a bem, olha só a arbitrariedade do Estado, avaliou bem a bem, casa, fazenda, apartamento, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, considerou esses bens como sendo o valor de avaliação da empresa e considerou como transação não onerosa a diferença entre o que era de capital social e escritural e essa avaliação. A minha discussão, em tese de defesa, a avaliação de empresa não é pela avaliação dos seus bens. Ele tem que pegar o PL, um balanço levantado. Por quê? A empresa pode ter dívidas, a empresa pode ter outras obrigações, a empresa pode ter despesas diferidas, que tudo vai interferir e que vai diminuir. Mas o que os fiscais fizeram nesse caso? Avaliaram o ativo e não deram atenção para o passivo. Baita de uma arbitrariedade, e essa história já se arrasta há uns 7, 8 anos, ainda está no CAT. Edson, vamos supor que eu fosse fiscal, né? Eu pergunto, a empresa precisa da casa, precisa de fazenda? Bom, também uma empresa não precisa de um carro de luxo. Ou não precisa de um avião. Tá bom. Tá bom. Agora, o precisar é uma coisa, a empresa comprar é outra, está no ativo dela. A classificação está lá no ativo. Né? Presidente, agora só Abrão, só um minutinho, só para não perder minha linha de raciocínio. Ok. Otávio, agora sim, dois posicionamentos nossos aqui. Isso vai se atenuar quando for as partes relacionadas for família, né? Porque normalmente isso acontece muito quando as partes relacionadas ali no contrato são parentes, é família. Agora, ponto 2, analisando o dispositivo, o artigo aqui 372A,
como está colocado aqui a redação, inciso 8, a linha A, B e C, aqui a interpretação nossa é o seguinte: aqui vale para integralização, aqui vale para qualquer tipo de cessão. A cessão tanto por transferência como por venda. Então, eu entendo o seguinte: qualquer integralização ou transferência sedimentando ali um aumento de capital, que notoriamente o valor for abaixo de mercado, então vamos supor, uma cota ela vale 500 mil, e lá no meu contrato social está 200, essa diferença pode ser tributada pelo TCMD. Pela leitura do dispositivo legal. Então, eu até trouxe, Abrão, esse assunto que você colocou na reunião passada, para a gente colocar na mente da gente, uma vez por todas, que na área tributária não tem lógica. Não tem uma lógica, porque se você for pensar pela lógica, jamais você vai pensar que numa operação dessa, de cota de capital, tributa e TCMD. Você pensa só no ganho de capital. Né? Então, assim, não é bem assim. Então, em matéria de tributo, tem espaço para tudo. Tem espaço para todo tipo de desdobramento. Abraão. Geraldo, boa noite a todos os participantes aí. Geraldo, só lembrar o seguinte: a junta só faz essa pergunta lá quando se trata de venda de cotas ou de doação de cotas. Somente nessas duas situações. O resto, eles não fazem o questionamento. Então tá bom. Meu aumento de capital aí, tranquilo, não é problema nenhum, não. Né? Não, isso aí não dá problema, não. Pode fazer tranquilamente. Tranquilo. Falou. Alguma coisa mais, pessoal? O negócio estendeu, hein? Quase 9 horas. 8 e pouco, né? Alguma coisa mais, pessoal? O que eu tenho a dizer é agradecer ao nosso colega Leandro por estar aqui, trazer várias notícias, certo? Hoje o Fábio não falou, e vamos apoiar o que o nosso Edson falou no dia 6, lá na votação, né? Eu não falei nada, né? Sim. Presidente, só mais uma colocação aqui do entendimento da Administração Tributária Federal. Em setembro, agora que hoje já é 1º de outubro, né? Mas foi em setembro a Administração Tributária ela teve o seguinte entendimento: que a prestação de serviço de monitoramento eletrônico ele se equivale ao serviço de vigilância. Então, uma vez se equivalendo a serviço de vigilância, se essa empresa ela é optante pelo Simples Nacional, ela é tributada pelo anexo 4, certo? Então, o monitoramento eletrônico, aquele monitoramento ali que é exercido por meio de equipamentos, né? Todo aquele aparato tecnológico, ele se equipara à vigilância, portanto, ele está lá no parágrafo 5º-C, né, da Lei Complementar, artigo 18, parágrafo 5º-C da Lei Complementar 123 de 2006. Só que ocorre o seguinte, e é algo que não foi tratado pela Receita Federal. Tem que se tomar cuidado o seguinte: nesse caso específico, não é que é porque é tributado pelo anexo 4 que vai ter retenção do INSS. Então tem que tomar cuidado. Por quê? Para o monitoramento eletrônico, apesar dele ser tributado pelo anexo 4 do Simples Nacional, eu não tenho previsão legal para fazer a retenção do INSS. Então tem que tomar muito cuidado. E aí, mais uma vez, fazer a leitura do negócio do cliente. Por quê? Porque se ele prestar serviço de monitoramento eletrônico, vai ser tributado no anexo 4, porém, eu não posso efetuar a retenção do INSS, porque para o monitoramento eletrônico, eu não tenho previsão para reter o INSS. Tranquilo. Fábia. Não respeitando a presença do meu inteirado, do meu esposo. Fábia. E a outra denúncia de que assédio moral contra uma funcionária. Raimundo, Liga seu microfone, Fábio. Tá? Liga seu microfone. Liga dele. Fala, Fábio. Fábio, seu microfone está com problemas. Ele não quer falar, não. Esquece dele. Está com problema lá o microfone dele. Tá bom. Infelizmente, não tem jeito de você falar, Fábio. Alguma coisa mais, pessoal? Ei, tá mudinho, cara. Tá mudinho. Teria que entrar e sair novamente para falar, para ver se volta. Tá bom. Bem, pessoal,
Não tendo mais nada, então até terça-feira que vem, né? Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite a todos. Fábio, não quer sair, não. Vai ter que reiniciar seu celular mesmo. Vou falar para ele que você cancelou a compra do Note dele. Falar, ó, Everaldo, isso não é para comprar, não. É? Vou falar para ele que você falou que não é para comprar o Note dele, não. Vai ficar doido. Ai, Fábio. O que é que ele faz com esse computador, hein? Ah, é aquela história que você falou mesmo lá, de deixar cair. É aquilo lá mesmo. Acho que ele deixa cair esse trem. É o menino, eu acho que é o menininho dele que pega às vezes e tudo. Ah, e se eu falar isso pro Você fica bravo, nossa, vai ficar doido. não, se eu falar isso pro Joeli, ele deixa o menino dele pegar e cai no chão. Eu descobri, Fábio. Eu descobri que você quebrou o computador. Não, eu tô falando que eu acho. Você não fala que eu falei nada, não. Senão eu vou apanhar dele depois, vai pegar no meu pé lá. Eu descobri por que você quebra o computador. Porque o seu menino pega, ele cai no chão. Vai brincar com o computador? O dia que quebrou lá, com certeza foi uma queda mesmo, mas a gente acha que foi, às vezes ele deixou. Eu sei o seguinte: você levanta para mim que dia que ele comprou o dele e que o dia que eu comprei o meu. Tá, vou olhar. Vou olhar o modelo dele lá. E o seu também. Falou. Falou.